Esse pode até não ser um dos melhores filmes do ano, mas com certeza é um dos mais picantes. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre queer. We all are. But why would you? Is all we all are. Lee é um homem de meia idade um tanto frustrado e que lida com grandes fantasmas do passado. Ele está vivendo no México para fugir da polícia dos Estados Unidos e lá conhece um jovem por quem se apaixona. Logo eles começam a se envolver e partem numa jornada extremamente conturbada atrás de uma erva, de uma especiaria mágica com propriedades de telecinese. Queer, filme lançado nesse finalzinho de 2024, conta com direção de Luca Guadagnino, também responsável por Me Chame Pelo Seu Nome, Até os Ossos e mais recentemente Rivais, que pra mim é o melhor filme de 2024, ou seja, o cara entregou 2 filmes esse ano, um foi incrível, e será que esse segundo manteve o nível? Logo de cara eu já adianto que não, ele não manteve o nível. No entanto, isso não significa dizer que Queer é ruim, muito pelo contrário, é um filme muito bom. A grande questão é que ele, de certa forma, se perde pelo meio do caminho, mas eu vou me aprofundar nisso um pouquinho à frente. Por agora eu quero falar um pouquinho do misto de sensações que eu senti assistindo esse filme. Afinal, é muito difícil colocá-lo em uma caixinha, o classificar como uma coisa só. É um suspense, é um drama, é um terror, é um filme erótico. O que é queer? Logo de início eu senti que eu estava assistindo uma espécie de thriller, um neo-noir gay, com muita identidade, muita ousadia, cenas de sexo, nudez, mas aos poucos o filme vai desconstruindo isso e vai se tornando quase que um road movie sem estrada. Um filme de jornada que expõe os personagens a uma aventura. Aqui, no caso, a busca por essa erva, por essa coisa que pode trazer a telecinese, a telepatia. E no meio dessa transição de um neo-noir gay para um filme de aventura, a gente ainda tem pitadas de surrealismo à la David Lynch ou até à la Cronenberg. Tem uma pegada de horror corporal no terceiro ato aqui que me impressionou e me fascinou bastante. E no meio desse misto de sensações promovidas por um experimentalismo do diretor, eu fiquei também instigado por o uso específico de algumas técnicas. É um filme que se utiliza de muitos elementos, muitos recursos narrativos que caíram em desuso, principalmente dentro da indústria mainstream de Hollywood. É um filme, por exemplo, que se aproveita muito do zoom, para além também do ponto de vista, a câmera no lugar do olho do protagonista. Além de toda a pegada bem classuda do uso das luzes e das sombras. É um filme que muito se apoia, inclusive, no já citado cinema noir, para a construção de uma atmosfera muito imersiva e bem densa, que vai, inclusive, se refletir nos personagens que carregam todo um peso, toda uma dor muito interessante que a gente já desenvolve mais pra frente. Esse aspecto no ar, inclusive, vai aparecer nos figurinos, no design de produção. É um filme que tem, em certo ponto, uma carinha de filme de espionagem. Eu particularmente senti isso. Mas ele nunca se entrega por completo a algo e vai se amalgamando às outras referências do diretor e construindo um filme muito forte e com uma identidade muito própria. Isso é queer. E não existe nada próximo dele lançado esse ano. E se a gente for falar de todo o lado erótico, sexual do filme, tudo isso se potencializa. Afinal, é um filme sem tabus, sem restrições, que vai falar de tudo que é tipo de tema, não importa a resistência que a sociedade tenha a ele. E com isso vai explorar muito bem o corpo dos seus atores. É um elenco que está muito entregue, de corpo e alma. Nus, agarrando-se, beijando-se, existe muito esse contato, existe muito essa fisicalidade, que inclusive me lembra alguns filmes da cineasta Claire Denis,
como desejo, obsessão. Existe uma encenação ali naqueles corpos se atracando que muito me lembra essa abordagem da diretora francesa. Mas saindo desse turbilhão de referências que eu tô apresentando desde o começo do vídeo, eu preciso falar um pouquinho sobre o personagem do Daniel Craig. Um homem muito quebrado. Ele já teve muito que se reprimir, hoje não tanto, e com isso ele sai à noite caçando homens. Para matar? Não. Para se deitar, para fazer amor e logo o liberar. E a grande questão aqui é que em meio a esses homens dispensáveis, ele encontra um que ele se apaixona, que ele se identifica de alguma forma. Um homem mais reprimido que ele, que ainda inclusive está incerto de sua sexualidade, mas que desperta algo muito diferente no seu íntimo. E o filme faz questão de revirar e revirar esse passado do Daniel Craig sem precisar apelar para flashbacks ou para ele contar esse passado. Você sente pelo olhar, você sente pelo seu modo de agir, pelos seus vícios, pelas suas falas soltas. É um personagem muito complexo, com uma história prévia muito rica, e em momento nenhum você vê essa história prévia. Assim como o próprio personagem do Drew Starkey, que interpreta esse jovem que ainda está se descobrindo, que ainda é inseguro, mas que também é muito rico, possui um background muito vasto. Só de olhar para ele você consegue perceber todas essas características que eu falei que ele possui. É uma construção visual muito bem feita pelo Guadagnino. E as dinâmicas, todas as trocas que existem entre eles são marcadas por intensidade, por verdade. Muitas vezes eu sinto que existe uma repressão externa ressoando sobre eles, mas eles jogam essa repressão para fora e assumem os seus instintos mais animais, mais brutais por algumas vezes. E com isso o filme gera cenas muito marcantes, muito poderosas e muito explícitas. Obviamente, não chega aos pés de um Império dos Sentidos, não chega aos pés de um Saló, mas pro contexto contemporâneo do cinema é algo bem avançado. O Guadagnino tá sempre trazendo essa tensão sexual. O Rivais, para mim, é o melhor exemplo disso, mas o Me Chame Pelo Seu Nome também tem essa carga. E aqui, de certa forma, ele extravasa. Chega de tensão, vamos para as explosões. E aí a gente entra naquela quebra que eu mencionei que o filme possuía. A sua primeira metade é muito imersiva, se dedicando a esses personagens. É uma primeira metade muito profunda, com uma carga erótica muito forte, muito apurada. A direção é irretocável. E aí quando a gente tem a migração para esse road movie sem estrada, o filme perde um pouco de fôlego. Eu sinto que o Guadagnino, inclusive, perde um pouco do tesão em filmar aquelas cenas. Eu sei que, de certa forma, ele quer distanciar os personagens, mas ainda assim era necessário um clima ali no ar. E eu não sinto isso, muito pelo contrário. Esse é um momento do filme, ou melhor, esse é um grande momento do filme, pra mim, que soa vazio. E por mais que ele tente jogar uma série de referências, de analogias, símbolos muito marcantes, o Ouroboros, a cobra que come o próprio rabo, a própria questão das maquetes, que na primeira metade é utilizada para retratar o ambiente onde o filme se passa, inclusive não se assumindo enquanto maquete, eu particularmente percebi, acredito que outras pessoas não percebam, no segundo ato elas ganham um papel mais ativo, de interação, de certa quebra da quarta parede. O personagem do Daniel Craig assume a nossa função como observador, como espectador. Eu não gosto tanto disso, ou melhor, eu não gosto de como isso é feito. É uma virada, é uma quebra muito abrupta que, pra mim, não é justificada pela proposta do próprio filme. Eu chego ao final e fico me questionando: por que a gente teve esse grande parênteses da expedição aqui que pra mim não agregou em nada? Mas de certa forma eu até entendo essas ambições do Guadagnino, ele ter saído tanto da casinha assim. Sei que muita gente tem curtido essa parte do filme, novamente, não foi o meu caso. Pelo menos me instigou, pelo menos me deixou com uma pulguinha atrás da orelha e eu fiquei com vontade, por exemplo, de ler o livro que baseou essa história, o conto, não sei exatamente. Fiquei instigado, fiquei curioso, e por mais que ele tenha essa grande queda,
Ainda assim, essa primeira hora do filme, esse primeiro bloco dele é muito rico, é muito forte e mantém a nota do filme, por exemplo, ainda lá em cima. Mas eu quero saber também de vocês. O que achou de Queer? Já assistiu? Ainda não? Se não, quais as suas expectativas? É um filme que teve a distribuição muito ruim aqui no Brasil. Só tem em poucos cinemas e com sessões em horários horríveis. Então muita gente ainda não viu. Logo ele cai do caminhão aí, a galera vai atrás e começa também a vir aqui pro vídeo comentar sobre. Vamos discutir, vamos abrir os comentários para esse debate. Acho que vai ser rico, acho que para esse filme é muito importante. Aproveita, curte o vídeo também, se inscreva no canal, ativando o sininho para receber as notificações e compartilha com os amigos, beleza? Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!